Você vem se sentindo culpado por algo que você fez e não consegue se perdoar? Então o que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar muito. Se você carrega o peso da culpa, se você tem dificuldade para perdoar a si mesmo, por favor, fique até o final desse vídeo, porque eu não tenho dúvida de que aquilo que você vai ouvir aqui hoje vai te ajudar a vencer esse peso da culpa. Vai ser libertador para você, porque dura coisa é carregar o peso da culpa, não é mesmo? Mas você está prestes a aprender como superar a culpa. Essa mensagem vai te ajudar. Inclusive, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilhe essa mensagem com essa pessoa, envie aqui o link para ela já assistir essa mensagem e também receber ajuda, conseguir vencer de uma vez por todas o peso da culpa. E se caso você não está passando por isso, de qualquer maneira, a mensagem vai te ajudar, vai acrescentar na sua vida. E lembrando que no final desse vídeo, eu vou fazer uma oração em seu favor. Vou orar por todos. Por isso eu já lhe convido a deixar aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Você pode deixar só o seu nome ou você pode fazer um pedido de oração, deixar o nome da sua família, escrever algo específico que você deseja apresentar a Deus em oração e eu vou orar em seu favor aqui no final desse vídeo. E quero orar em especial por você que tem carregado o peso da culpa, que não consegue se perdoar. Você pode também escrever isso aqui abaixo, ou se você preferir não se expor, você pode colocar apenas o seu nome. Muita gente coloca o nome aqui por outros motivos. Se esse é o motivo pelo qual você precisa de oração, mas você não deseja abrir isso, então você pode colocar só o seu nome aqui, porque você também vai receber essa oração no final desse vídeo. Mesmo que você esteja acompanhando em um outro horário, em um outro dia, pode deixar os seus pedidos aqui, porque todas as noites, ao final de cada dia, eu abro ali todos os comentários, um por um, e apresento a Deus em oração os pedidos que são deixados ali, tá certo? Agora vamos então a essa mensagem. Você tem carregado o peso da culpa? Você tem tido dificuldade para se perdoar? O que você vai ouvir aqui hoje vai ser libertador, vai te ajudar a superar, a vencer de uma vez por todas esse peso da culpa que é tão difícil de se carregar. Então, primeiro eu vou lhe falar alguns passos que são até meio óbvios, que são meio intuitivos, não é? Que talvez você já saiba, mas em seguida eu vou lhe falar algo muito importante. Mas não vai adiantar eu lhe dizer a mensagem principal se você não tiver seguido esses primeiros passos mais básicos. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa fazer diante da culpa, quando você sente a consciência pesada, você se sente culpado por algo, a primeira coisa, se ainda não fez, é deixar de fazer aquilo pelo qual você vem se culpando. Então, você, por exemplo, se culpa por ofender demais as pessoas, você precisa parar de fazer isso, se forçar, se treinar a parar de ofender as pessoas. Você se culpa por um erro, um pecado que você comete, então você precisa se esforçar para vencer o pecado. Esse é o primeiro passo, abandonar aquilo que vem acusando a sua consciência. O segundo passo é você pedir perdão a quem você ofendeu, a quem você machucou. Por que você se sente culpado? Porque você foi grosseiro com uma pessoa? Pare de ser grosseiro com ela, peça perdão a ela. Esse é o segundo passo, pedir perdão, reconhecer. O terceiro passo é você reparar os danos, é você consertar o seu erro, e isso nem sempre é possível, mas sempre que possível, então faça isso. Esse é o terceiro passo. Então, primeiro, você parar de cometer aquilo que vem acusando a sua consciência, que vem te culpando. Segundo, é você pedir perdão honestamente, sinceramente a essa pessoa, a quem você ofendeu, a quem você feriu, e por isso esse é o segundo passo, porque não adianta você pedir perdão e continuar ferindo. Por isso é o segundo passo. Primeiro você para, depois você pede perdão. E terceiro, se você puder, repare esse dano. Então, no exemplo que nós citamos, você tem sido grosseiro com a sua esposa ou com seu marido, por exemplo, pare de ser grosseiro, peça um perdão sincero a ele, peça desculpas sinceramente a ele e repare os danos. Como você pode reparar? Sendo gentil, passando a ser gentil, mais ainda do que o normal, digamos assim, se esforçando para agradá-lo. Não é que você está comprando o perdão dessa pessoa, mas você está mostrando que realmente está arrependido. Assim é com um familiar, assim é com um desconhecido, assim é com um colega de trabalho, assim é com Deus na sua vida espiritual. Pare de cometer o erro, peça perdão e repare os danos.
Agora que entra a mensagem mais importante, porque existem pessoas que fazem tudo isso, mas ainda assim não conseguem se perdoar. Ainda assim continuam carregando o peso da culpa. É aqui que eu vou te ajudar, é aqui que essa mensagem se torna libertadora. Sabe como que você vai conseguir vencer esse peso de culpa que vem atrapalhando a sua vida e lhe causando tanta infelicidade? Você vai começar a vencer isso, conseguir vencer e superar isso, quando você passar a se enxergar com os olhos de Deus. Você vai entender, eu quero lhe contar uma história para explicar isso. Duas pessoas erraram, dois reis erraram. O erro de um desses reis foi que Deus mandou que ele fosse até determinada nação, povo, e matasse todo mundo. Era época de guerra, né? Eram outras épocas. Mas ele deveria matar todo mundo, inclusive os animais. E qual foi o erro desse primeiro rei? Ele foi até lá, matou quase todo mundo, mas ele poupou os animais para oferecer a Deus e poupou a vida do rei daquela nação. Esse foi o erro dele. Deus mandou exterminar a todos, ele poupou os animais e ao rei. O segundo rei, o erro dele foi o seguinte: ele se engraxou com a esposa de um soldado e ele tramou toda uma estratégia para se deitar com essa mulher. Ele adulterou, como se não bastasse. Ele traçou toda uma estratégia para tentar disfarçar o erro, porque a mulher engravidou e ele queria fingir que o filho era, na verdade, do marido dela, do soldado que estava lá no campo de batalha. Não dando certo, ele traçou toda a estratégia para que o marido daquela mulher com quem ele adulterou fosse exterminado, perdesse a vida no campo de batalha. Olha só, o erro de um foi poupar a vida de animais e de um rei. O erro do outro foi adulterar e tramar a morte do marido daquela mulher, para que assim ele pudesse ficar com ela e abafar ali o erro dele. Se fosse para perdoar um dos dois, qual você perdoaria? Provavelmente, aos nossos olhos, esse primeiro, não é? Só que com Deus a coisa funciona diferente. Eu estou falando aqui do rei Saul e do rei Davi. E você, conhecendo a história, sabe que Saul foi reprovado por Deus, mesmo o erro dele parecendo não tão grave. E Davi foi aprovado por Deus, mesmo o erro dele tendo sido tão grave. Mas você sabe por quê? O problema não está na gravidade do erro. E é aí que muita gente não entende. Geralmente as pessoas não conseguem se perdoar e vivem se culpando porque elas estão dimensionando a gravidade do erro delas e considerando pesado demais. Só que o problema não está no erro em si, na gravidade do erro, mas na nossa reação. Quando Saul foi confrontado, olha só o que aconteceu. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Veja a reação de Saul diante do erro. Ele sabia que tinha errado, mas ele colocou a culpa em outras pessoas. Não, o povo me pressionou. Só que isso mostra que não houve um arrependimento verdadeiro. Veja a diferença de quando Davi foi confrontado pelo erro dele. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. A diferença foi que Davi reagiu reconhecendo o seu erro, não querendo justificar. Ele reconheceu que tinha errado, ele não culpou a ninguém, ele não tentou justificar o erro dele, ele mostrou que estava verdadeiramente arrependido. Então, para nós há uma distinção de pecado grande e pequeno. Para Deus, o que importa, o que alcança, o que conquista o perdão de Deus, não é o nosso erro ter sido pequeno ou grande. O que alcança o perdão de Deus é a gente estar arrependido. E se você tem carregado o peso da culpa, provavelmente isso já é um forte sinal de que você está arrependido. Se você deseja vencer essa culpa e se perdoar, passa a se enxergar com os olhos de Deus. Se até Deus, o Todo-Poderoso, o único que é santo e perfeito, te perdoa se você está arrependido, quem é você para não se perdoar? Consegue entender? Quando você realmente compreende isso e passa a enxergar dessa forma, você consegue superar o peso da culpa, porque você entende que Deus, o Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, aquele único que é perfeito, Ele não te culpa. Você também não precisa se culpar. Eu quero orar em seu favor
Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu Pai, eu oro agora por cada pedido de oração que é colocado aqui embaixo. Eu oro por cada pessoa que acompanha essa mensagem. Eu oro por todos aqueles, meu Deus, que deixaram seus pedidos pela família, pela vida financeira, pela saúde, que estão passando por momentos difíceis, que estão precisando da ajuda do Senhor, porque a força dela já não é o suficiente, meu Deus, para resolver esse problema. Eu oro por essa pessoa, mas eu quero orar em especial por aqueles que estão carregando esse peso da culpa, que não é fácil. Conviver com a culpa, se sentir culpado, não conseguir se perdoar é uma coisa dura, difícil. Mas eu peço ao Senhor, meu Pai, faz ela entender que se ela está arrependida, ela já foi perdoada pelo Senhor. E se o Senhor a perdoou, então não importa quem a condene, não importa quem a julgue, nem mesmo ela pode fazer isso. Nenhum de nós é maior do que o Senhor. Se o Senhor nos perdoa, quem somos nós para nos culpar? Ah, meu Pai, que essa pessoa consiga entender isso e que esse perdão do Senhor seja libertador a ponto dela mesma também se perdoar. Em nome de Jesus, respire fundo aí agora. E você que carregava esse peso de culpa, seja livre desse peso. Você que deixou seus pedidos aqui abaixo, creia que esses pedidos são atendidos, que Deus está trabalhando em seu favor, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. E eu tenho certeza que essa oração chegou até Deus. Diariamente nós temos orado aqui e temos começado o dia meditando na palavra de Deus. Eu lhe convido a fazer o mesmo, de segunda a sexta, sempre nesse horário, já vai estar disponível aqui a mensagem do dia. Eu gostaria que você começasse as suas manhãs ouvindo um recado de Deus, e em seguida uma oração. Essa oração não vai te livrar dos problemas, ou não vai resolver todos os problemas, não. Tem coisa que você vai ter que arregaçar as mangas e ir à luta. Mas essa oração vai lhe trazer paz, direção, força, comunhão com Deus. Isso é o principal. Os problemas, com tudo isso que nós recebemos através da oração, nós vamos conseguir resolver os problemas. Tá certo? Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com alguém, se inscreva aqui no canal para acompanhar diariamente aqui as nossas mensagens, e a fé é melhor quando compartilhada. Então compartilhe esse canal, essa mensagem com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa, isso de alguma forma vai voltar para você, tá bom? Vamos ficando por aqui então, é sempre um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. E se você vinha carregando o peso da culpa, deixe isso para trás. Se Deus já te perdoou, quem é você para continuar se culpando? E diante de um arrependimento sincero, o perdão de Deus é garantido. Deus abençoe.